Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu vim fazer então a segunda parte daquele vídeo de leituras desse primeiro semestre desse ano, das minhas leituras de abril, maio e junho. Alguns avisos que eu já fiz lá, mas continuam valendo aqui, caso você não tenha visto. Foi um mês meio estranho de ler, foi um semestre meio estranho de leituras. Eu li um pouco menos livros pra mim mesmo, assim, eu li muito mais coisas pro doutorado. Aliás, parênteses, a mesa tá bagunçada, eu sei, mas eu estou trabalhando na qualificação, então é isso que temos pra hoje. Enfim, li muita coisa pra doutorado, pra pesquisa, e li algumas coisas pra trabalho também, nem sempre eu posso falar sobre elas aqui. Então eu vim mostrar algumas das coisas que eu li aí nesses meses que enfim, foram legais, sobre as quais eu quero falar. Caso você não tenha visto ainda, eu vou deixar o link desse primeiro vídeo por aí. E vou começar então falando aqui de 3 livros da Jelinek, ou sobre a Jelinek, ou relacionados a Jelinek. E não vou falar muito profundamente sobre eles, porque eu fiz todo um vídeo que eu gostei muito de ter feito, mas que deu bastante trabalho. Que foi tipo um vlog por Viena, lendo esses livros e passeando por alguns lugares legais. Então, enfim, se você não tenha visto e tenha interesse, eu recomendo bastante, porque foi um vídeo que eu gostei de ter feito. Mas naquele vídeo eu li o Jelinek-Wahl, a escolha de Jelinek, em que ela vai fazer esses parentescos literários. Ela basicamente vai criar essas capítulos, digamos assim, com as escolhas dela, aproximando escritores de tempos diferentes, de lugares diferentes, mas que ela vê ali algum tipo de semelhança, de parentesco, né? E vai colocar esses autores em diálogo. Então, foi muito legal para mim ler esse livro, porque eu acho que me ajudou muito a entender justamente o jeito que o cérebro dela funciona para ver essas semelhanças, que é algo que eu acho que reflete muito na escrita dela, e conheci alguns escritores que eu gostei bastante também aqui, inclusive comprei livros de alguns deles depois de ter lido o livro dela, então foi muito legal. O outro livro que eu li lá naquele vídeo é o Rheingold, que é um ensaio, peça. Ele vai se inspirar um pouco em Wagner, né, nas óperas de Nibelungo, né, a série do Anel, como é que chama isso? Enfim. Mas vai falar sobre capital, sobre capitalismo, acúmulo de ouro e coisas do tipo. Gostei bastante também. E eu li um livro de uma escritora austríaca, Katharina Kiewald, chamado Com a Elfriede pelo Inferno. Então ela vai fazer uma espécie de releitura da Divina Comédia, do Inferno, da Divina Comédia especificamente, em que a Jelinek, né, que leva ela pelo inferno ao invés de Virgílio. Achei legal, é uma homenagem a ele, né, digamos assim. É um livro engraçado também, me diverti bastante. Bom, depois disso, um livro que eu descobri por acaso, mas gostei bastante de ter lido, foi o Queer Ukraine. Isso aqui é uma antologia de vozes ucranianas LGBTQI+, durante o período de guerra. Eu encontrei esse livro numa livraria LGBTQI+, lá de Viena. Vou deixar até umas fotos porque eu acho uma livraria linda. E esse livro aqui então estava lá, editado e traduzido por um coletivo chamado enfim, tem um nome que eu provavelmente não consigo falar, de Vika. Minha melhor tentativa. Achei bem interessante. O que eu achei legal também é que parte da venda do livro vai para organizações LGBTQI+, na Ucrânia. Então eles atualizam no site para quem eles estão dando os fundos num determinado período. E eu achei isso bem interessante, e é uma edição bem bonitinha também. Para mim foi bem interessante ler o livro. Existe vários tipos de texto. Existe um ensaio sobre a cultura trans na cultura tradicional ucraniana, por exemplo. Entra em história e figuras mitológicas, talvez, né, nesses mitos que existem. Me lembra um pouco de Metamorfoses, do Ovídio, coisas mais nessa linha, assim.
traz todo esse pensamento. Eu achei muito, 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 muito legal. Marquei um monte de coisa nessa parte. Existem poemas, existem ensaios, existem, enfim, vários tipos de texto. Vai trabalhar com essa ideia. Tem um diário que eu achei legal também, sobre a saída de uma pessoa da Ucrânia e a relação com a guerra. Então eu gostei deles terem trazido vozes diferentes dentro do grupo, mas também de terem dado essa liberdade de escolha de gênero do texto, né? Eu não sei como tá para encontrar esse livro aqui, mas se alguém tiver interesse eu recomendo bastante, achei bem legal. Eu li um livro da Jelinek que eu queria mencionar aqui, que é um livro traduzido para português de Portugal. Pelo que eu li ele lá no centro de pesquisa, eu não tenho ele aqui, e pelo que eu dei uma pesquisada, ele talvez não seja tão fácil de achar, mas ele chama Manual de Sabotagem, escrito sobre política, memória e capitalismo. Eu não tô com o nome do tradutor aqui direito, inteiro, mas eu vou deixar todas as informações aqui. Gostei bastante, primeiro que a Jelinek não permite com que as editoras alemãs publiquem seus ensaios, uma antologia dos seus ensaios, mas ela deixa publicarem obras traduzidas. Então é legal que a gente encontra coletâneas de ensaio da Jelinek em várias línguas, menos em alemão. Ainda que o Manual de Sabotagem seja bilíngue, então, né, pelo menos. E foi legal pra mim, também o fato de ser bilíngue, porque deu pra ver as estratégias que esse tradutor usou ali pra trabalhar com a obra da Jelinek. Eu, como tradutora da obra da Jelinek, me diverti bastante. Mas outra coisa que eu achei interessante é justamente ver esse pensamento da Jelinek, dos ensaios sobre política, sobre coisas assim, que eu acho que ficaram muito alinhados com a leitura que eu tô fazendo de algumas obras dela, então fiquei feliz por causa disso também. E caso alguém tenha interesse de conhecer mais Jelinek e conseguir pôr as mãos neste livro, fica a dica também. Depois disso, tá aqui o Shy, do Max Porter. Eu comprei esse livro na Inglaterra, eu fui pra lá participar de um evento, passei alguns dias e descobri ou reafirmei o fato de que essas coisas de tipo assinado pelo autor, eu sou bastante suscetível a isso, basicamente. O Max Porter é um escritor que eu gosto, eu li o Lene dele, achei um livro maravilhoso. Então quando eu vi esse aqui lá, eu nem sabia que ele tinha lançado um livro novo, fiquei bem empolgada. Eu gostei do livro, acho que uma das características da escrita dele continuam presentes aqui. Ele usa muito tipografia e o espaço da página para o que ele está fazendo, então coisas assim, por exemplo. Acho que ele faz mais isso em Lene do que aqui, inclusive, mas está aqui também. Ele gosta de fazer essas vozes, diálogos com estilos levemente diferentes. E coisas do tipo, então achei legal. E ele é um pouco sobre... Eu diria que ele é um livro sobre masculinidade tóxica, porque ele traz essa personagem que é um adolescente que tá com muitos problemas para lidar com o seu próprio humor, assim. É um adolescente que fica bravo muito fácil, e tem, eu acho que, questões de saúde mental também, e tentando lidar com as outras pessoas. Então ele é um livro muito sobre isso, explorando a mente, o pensamento dessa personagem. Achei legal, gostei de ter lido também, mas gosto bem mais de ler. Mas... enfim, eu acho que ele explora a literatura de um jeito muito interessante e acho que é um autor que eu ainda devo continuar lendo. Depois disso teve também o Eine Frau zu sehen, da Annemarie Schwarzenbach, Ver uma Mulher. A Annemarie Schwarzenbach é uma escritora suíça que morreu muito jovem ali no período de guerras, e esse livro se passa em 1929, nos Alpes suíços, quando a personagem tem essa primeira revelação de ver uma mulher e se sentir atraída por essa mulher e talvez perceber, assim, começar a articular melhor essa coisa do desejo de talvez ser lésbica e coisas assim. Ele é um livro curto, até porque a letra é gigante, então é um texto bem rápido de ser lido.
e achei muito bem escrito. Eu achei um livro muito sincero, né, nesse jeito de mostrar o desejo e como articular isso tudo. Achei bem bom. Esse livro também ainda tem algumas fotografias da Annemarie Schwarzenbach, achei bem bonitinho. Porque é uma edição pequenininha, né, tem um pós-fácil e tal. É uma edição pequena, mas achei super cuidadinha, assim. E, enfim, acho que a Annemarie Schwarzenbach é uma escritora que eu quero continuar lendo. Eu conheço mais os relatos de viagem dela, mas queria conhecer mais outras coisas também. Bom, o próximo livro é o livro que eu li na volta, na viagem de volta, quase inteiro na viagem de volta, mas terminei quando eu já estava aqui em casa. É o Checkout 19, da Claire Louise Bennett, foi publicado pela Vintage. E é um livro que estava sendo bastante comentado, assim, e eu fiquei curiosa. É basicamente um livro sobre uma leitora, e eu achei isso legal, assim. E ele tem vários dos momentos da vida dessa leitora. Então, na escola, os livros da infância. Depois a gente tem um capítulo específico que eu achei muito legal de escrita, ainda que não é um capítulo, tem uma fluência, né, que a gente leia tão rápido assim, talvez. Mas é um capítulo que começa falando, eu li tal coisa, mas eu ainda não li tal coisa. Que pra mim é muito sobre a formação dessa pessoa leitora, né? Falando desses livros, é muito interessante ver, porque até mesmo quando ela fala o que ela não leu, é marcado da experiência da leitora, né? De saber que aquele livro existe, de dizer que ainda não leu, que talvez queira ler, ou que se recusa a ler. Então, eu achei muito esse tipo de capítulo que a gente lê muito pelas entrelinhas também, né? O que quer dizer o que a pessoa leu, o que quer dizer o que a pessoa não leu. E tudo isso eu achei bem interessante. É um livro para poucas pessoas, eu diria, assim, né? Eu acho que é um livro muito específico para quem gosta muito de ler e pensar nessa formação da pessoa leitora, de como esse caminho acontece, é uma romantização desse caminho que eu acho que a gente que tá aqui lendo vive nas nossas vidas também, né? E isso é interessante. E gostei também de descobrir a escrita dela, eu ficaria interessada em ler outras coisas, mas não sei tão bem se eu concordo, porque eu li em alguns lugares que esse aqui era o livro da década e coisas do tipo, e daí já não sei, assim, já fico meio azeda com esse tipo de coisa. E por fim, um livro que eu li, então, quando eu cheguei já, que eu tava bem empolgada para ler, é o Viver uma Vida Feminista, da Sara Ahmed, saiu pela Ubu, com tradução da Jamile Pinheiro Dias, da Mariana Ruggieri e da Sheila Miranda. Eu gostei do livro, mas eu tenho alguns comentários para fazer também sobre ele. A Sara nasceu em 69, na Inglaterra, e, enfim, é uma acadêmica, tem muita pesquisa e tal. Ela vai justamente, é um livro grande, né, e ela vai justamente refletir sobre o que significa viver uma vida feminista, principalmente partindo do ponto de vista de pessoas que lidam muito com a teoria crítica feminista dentro da academia, né, dentro de um espaço de pensamento teórico, que significa transmitir isso para um campo talvez mais prático, ou como alinhar essa teoria com as práticas e tal. Então foi interessante para mim ver essa história de uma pesquisadora também, né, e uma pesquisadora assim muito mais com uma carreira muito mais longa e muito mais bem sucedida. Então isso foi interessante, e ver esses dilemas da vida dela, tudo isso foi muito, muito interessante. E eu acho que ela tem ótimos momentos de clareza, assim, eu acho que ela consegue pôr em palavras coisas importantes, e tudo isso é importante, né, pra mim, assim. Então, acho que é um livro que tem ótimas coisas, aliás, eu acho que é um livro que tem mais coisas boas do que coisas ruins. As partes chamam Tornar-se Feminista, sobre como existe esse momento, essa percepção, essa sensação de que algo está errado e como isso acontece. O trabalho de diversidade,
quando a gente tem esse trabalho justamente de aplicar essa crítica, né, à vivência e como melhorar essa vivência, viver as consequências e um kit de sobrevivência estraga prazeres. Esse estraga prazeres é o termo que ela usa para definir essa feminista que tá sempre nos rolês chamando a atenção das pessoas, sabe? O termo que eu me identifico bastante. De qualquer forma, eu acho que o conteúdo que ela fala é todo muito bom e muito importante, mas eu achei o livro excessivamente longo, eu acho que ela se repete um pouco e eu acho que a estrutura não dá conta, porque no fundo ela se repete porque ela fala sobre mesmos exemplos e tal em vários capítulos diferentes, assim. Então eu não sei se a divisão que ela fez dos capítulos e das partes dá conta do que ela queria fazer, porque eu acho que ela sente essa necessidade de se repetir. E eu entendo que talvez a repetição venha justamente porque as ideias para ela estão muito alinhadas, estão muito juntas, e isso é legal porque traz uma coerência para o pensamento, mas para ler o livro do começo ao fim fica um pouco repetitivo. Então eu tenho essas ressalvas, não ao conteúdo do livro, mas à escrita, ao formato, né, à construção do livro em si. Mas eu não gostaria que isso também tirasse potenciais leitores, porque eu acho que o livro tem com certeza pontos muito mais positivos do que negativos, e eu acho que levanta alguns tópicos bem interessantes. Bom, pessoal, é isso. Então essas foram as leituras desses meses que eu queria compartilhar aqui. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas ou alguma outra coisa desses autores todos, me avisem ali nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.